Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matrix Cast, esse mês conectados com a campanha Janeiro Branco 2023, A Vida Pede Equilíbrio. Estamos aqui com o Franklin, mais um, meu amigo. Tamo juntos. E hoje a gente tem aqui dois convidados super especiais, conhecidos nossos, que já aderiram à campanha já em outras edições. Mari, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Ah, legal. Michael, seja bem-vindo, meu amigo, sinta-se em casa. Valeu, Jonathan, obrigado. E eu vou deixar agora um espacinho para vocês se apresentar. Eu sei que vocês fazem muitas coisas. Se eu tentar elencar aqui, eu vou acabar esquecendo tudo. Fique à vontade, um bate-papo descontraído aqui. Estamos juntos. Não sei quem é que vai começar aí primeiro. Primeiro sempre as damas, né? Então tá bom. Vai lá, Mari. Bom, verdade, Jonathan. Muitas coisas e é difícil a gente se definir. Sim. Mas, ultimamente, o que tem levado a minha energia, levado a minha concentração para um trabalho mais conectado com a minha essência, tem sido a mentoria espiritual e terapias energéticas. Legal. Então, eu faço ainda trabalhos de desenvolvimento de propósito, desenvolvimento de negócios com alma, como também uma porta de entrada para uma atuação mais conectada à essência. Mas hoje, a mentoria espiritual e as terapias energéticas têm sido aquilo que mais tem me levado para um encontro comigo mesma e também para uma realização bem significativa minha e das pessoas com quem eu entro em contato. Então é isso que eu faço hoje. Que legal. Legal. Isso aí. Muito bom. Legal. Bom, eu também, né, hoje estou focado muito nessa parte terapêutica, né? Então, a minha abordagem é um pouco bem parecida com a da Mari, na verdade, não sei como é que você trabalha, mas é de fato também espiritual, é energética também. E a minha linha de trabalho é a terapia quantiônica, que é criada e desenvolvida pelo Darcy Cavallini, né, um mentor, um senhor já de 77 anos que está o dia inteiro na internet, fazendo lives, né, formando pessoas. E é uma pessoa que já está há 40 e poucos anos na área, médio, né, desde muito cedo. E tu também com a parte da terapia sistêmica, que também é uma questão espiritual. Então hoje eu estou focadão nisso, assim. Trabalho o dia inteiro treinando pessoas de diversas formas, né? Depressão, ansiedade, bipolar, autismo. Muitas mulheres também, até fiz uma postagem hoje no meu Stories, que estão procurando um trabalho espiritual porque elas não conseguem entender o porquê da dificuldade que elas encontram nas relações amorosas. E muitas vezes tem questão espiritual, né? Tem dinâmicas espirituais por trás. Então, é bem variado assim o meu trabalho, mas sempre na abordagem espiritual, na parte energética, né? Que é de fato uma coisa crescendo muito forte hoje em dia, né? Uma área que está em pleno crescimento e acredito que em breve muitos profissionais hoje, até da psicoterapia, vão entrar também nessa questão, porque é um complemento muito forte, né? Não é algo que vai excluir nada, mas vai integrar outra visão de algo mais transcendental, digamos assim. Legal, Michael. Aproveitando assim que tu já levantou a bola, isso é uma pergunta que para esse podcast eu acho que ela casa muito, e isso ainda não veio como um tema principal, mas é uma coisa recorrente que acontece aqui em todas as gravações. A gente percebe nuances dessa espiritualidade acontecendo quando a gente fala de assuntos da mente, né? Como a gente está falando de Janeiro Branco, está falando da saúde mental, como vocês veem a espiritualidade nessa aquisição da saúde mental? Vocês percebem essa conexão com esse bem-estar? Precisa transcender para o campo espiritual para a gente conseguir ter essa clareza dessa organização mental também? Como é que vocês veem essa conexão? Acho muito interessante assim, a formulação da pergunta, que é justamente o retrato da espiritualidade hoje na concepção humana, né? Nós nos entendemos como seres humanos que têm uma alma, e aí para a gente chegar nessa alma a gente transcende a experiência humana. E na verdade, quando você tem uma visualização da realidade metafísica, energética, a percepção é um pouco mais ampla, que na verdade você é uma alma que tem um corpo durante um determinado tempo.
E dentro desse aparato físico, nós vamos ter aí as emoções, que são conectadas com sistemas psicológicos, tem todos os sistemas físicos, enfim. E a mente já é eu gosto de colocar a mente como um manancial de informações, que é um lugar que não está dentro do nosso corpo, mas ele está como que pairando nesse campo metafísico. E o corpo trabalha como um modem, um receptáculo dessas informações. Então, eu não vejo que a espiritualidade é um lugar onde você transcende as suas emoções. Ele é um lugar que sempre esteve ali. E a gente só não estava atento a esse ponto. Até a gente pode entrar daqui a pouquinho nos assuntos um pouco mais ligados com a evolução da vibração terrena, mas vai ficar bem claro para todas as pessoas essa realidade metafísica. Não como sendo um paliativo ou a última tentativa de fazer alguma coisa, mas como sendo a fonte tanto dos prazeres, do bem-estar, quanto também dos distúrbios, das descompensações, né, da desconexão com quem você verdadeiramente é. Que quando a gente trabalha com terapias energéticas e espirituais, a gente compreende isso. Então, na verdade, a partir dessa percepção, a gente começa a perceber que a nossa manifestação no campo físico, seja ele biológico, seja ele emocional, ela é provinda de vibrações do campo metafísico. Né? Então, ela é uma fonte de cura, assim como pode ser a fonte dos distúrbios. Então, é assim que eu vejo. A espiritualidade, ela não é uma opção depois que todas as coisas deram errado, ou a última tentativa. A maioria pensa assim, né? Sim. A maioria... E muitas vezes é assim que a espiritualidade age. Tipo, a pessoa não consegue se conectar, traz um problema que ela não tem recurso nenhum material, e a única alternativa que ela tem é se abrir para a espiritualidade. E aí, então, ela traz uma nova compreensão e consegue trazer para si esse bem-estar que todo mundo procura, né? A fonte da felicidade está nesse nível vibracional. Então, é assim que eu vejo. Então a gente pode trazer ou pela consciência de uma busca, de um entendimento, que isso atua em simultâneo, ou por uma necessidade de uma inclusão desse campo, é isso? Eu gosto de olhar para situações que se manifestam na nossa vida como sempre oportunidades. Eu não acho que exista um Deus, um universo, ou um ser, uma inteligência divina que traga problemas para sua vida de maneira arbitrária. Eu não acredito nisso, mas eu acredito em um ser, uma inteligência maior que utiliza tudo o que acontece na sua vida como caminhos para o seu entendimento de quem você verdadeiramente é. Essa visão de que você é uma alma que tem um corpo e não um corpo que de vez em quando se lembra da alma, porque talvez deu alguma coisa errada ou porque teve uma epifania na frente do mar, sabe? Eu acredito nisso. Legal. Legal essa visão. Legal. Então nós somos, esses dias eu estava escutando, tudo é energia. Então o corpo humano é uma energia um pouco mais densa que se materializa em corpo, teoricamente. É uma vibração. Uma vibração. Você pode ver o mundo material, ele é formado por luz. Né? A nossa experiência da matéria é eu vou chamar de dobra da luz. É que quando o raio solar, por exemplo, vibra dentro do espectro violeta e vermelho, você consegue visualizar. Isso é uma vibração, ou seja, uma partícula da luz vibrando em frequências visuais aos nossos olhos, esses aparatos. E isso é para tudo. Então, não é que ele, de repente, num passe de mágico se fez matéria. É a mesma partícula que está lá no Sol, que está aqui numa vibração diferente. Essa é a matéria. E isso é quem você é. O seu espírito não está em um lugar do seu corpo. O seu corpo é uma vibração do seu espírito mais densa, tem um comprimento, uma largura, uma profundidade de onda mais curta do que a tua consciência,
do que o seu segundo corpo, terceiro corpo, quarto corpo, quinto corpo, sétimo corpo. Isso tudo são frequências de vibração desse raio de sol que é você. Não. Legal. Na verdade, esses assuntos, né, filosóficos, né, até da física quântica, eles são tão reais e tão desconhecidos ao mesmo tempo, né? A escola, né, a nossa educação básica, ela é muito limitadora, na verdade, né? Do que é a vida, do que é, de fato, do que constitui a vida, né? Quais são os elementos, né? Quando você vai estudar isso na parte da física, da química, da biologia, a gente estuda aquilo como se o corpo fosse um objeto, né? Como se fosse de fato algo mecânico, algo, né? Como se fosse uma peça de um carro, sei lá, mas por trás de toda essa engenharia física existe algo elétrico, né? Algo sutil, algo invisível, algo muito superior, que é da metafísica. E esse campo, que hoje a física quântica está entrando, explicando como isso funciona, antes era dominado pela religião, né? E a religião tem muitos dogmas, né? Crenças, e afastava as pessoas, como me afastou também. Eu assumo hoje que, por um grande período da minha vida, eu fui um ateu. Eu fui uma pessoa que não acreditava em nada. Era um cara desligado completamente da religião, das questões espirituais, por não entender, né? Pela crença imposta pela religião, enfim. Então eu acabei me desligando, achando que tudo era aleatório, tudo era algo, né, que não tinha sentido. Enfim, hoje eu trabalho com uma terapia espiritual, energética, em que no passado eu era totalmente descrente, né? Até hoje, quando me vejo falando, eu falo, caraca, que mudança, né? Era um cara que... Não, eu achava tudo charlatanismo. Não, isso aí é mentira, isso é charlatanismo. Coisa simples, assim, tipo, até meditar e receber um insight, por exemplo. Eu era um cara que não acreditava nisso, eu achava, cara, esse cara tá de sacanagem. O que tá falando, sabe? Não existe isso. Então, quando você vai estudar a física quântica, pelo menos, que é o que mais se aproxima disso, né? Dessa verdade do que é a vida, né? Do que é a parte energética da coisa, as coisas começam a ficar mais claras, mas é bem difícil de entender, né? Tipo, não é tão fácil assim, né? Porque a quântica, ela tem umas leis diferenciadas, né? Não é aquela lei newtoniana, né? Que é um plano cartesiano, então ele é um pouquinho complicado para nossa mente entender, né? Quando a gente fala terceira dimensão é fácil, você consegue explicar o que é esse copo, né? Como ele constitui, você vai olhar até no microscópio, é tudo energia lá internamente, não tem matéria, né? De verdade não existe matéria, existe energia densa, né? Se você agita, vai sumir. Se você diminui a agitação, ela aparece, né? Como o Ari explicou aqui agora. Mas como você explica a quarta dimensão? Né? Que é a dimensão dos pensamentos, que é a dimensão que a nossa mente está vivendo lá, né? O espírito é a quarta dimensão para cima. Como é que você explica a quarta dimensão? Ela ela é real, né? Ela existe. Mas como é que você aponta para a quarta dimensão? Não tem direção. Ela tá em todos os lugares, né? Em todos os lugares ela está o tempo todo. Como é que você fala da quinta dimensão, então? Né? A mente humana não consegue nem compreender o que é isso. E é isso que a gente deveria sentar para aprender, né? Que não é fácil entender esses termos. Mas a resposta de muitas confusões hoje, problemas mentais, vamos chamar assim, né? É de fato da consciência humana, é de fato do lado espiritual, né? Então, um exemplo em clássico, assim, né? Trabalhar com bipolar. A medicina, ela trata o bipolar como algo neurológico, vamos dizer assim, algo químico do cérebro, né? Que você toma remédio e não tem o que fazer. O psiquiatra, de fato, não leva em consideração a alma da pessoa, né? O espírito da pessoa. Então ele vai usar o que ele tem de recurso, que é a medicação, né? Até o resto da vida, você é assim, ponto. Deu. Exatamente. Então, entretanto, a gente na quântica entende, né, que vários processos de bipolaridade, processos, outro nome assim que é bem conhecido, esquizofrenia, né, que para nós é a mesma coisa, só que em níveis diferentes. A gente sabe que isso não é decorrente de uma química cerebral, mas sim um problema espiritual,
Como espiritual? Auto-obsessivo espiritual. O que seria isso? Níveis e subníveis de vidas passadas chegando até você hoje. Olha que interessante, né? Então a gente já tem que aqui entender essa realidade da vida passada, né? Uma crença também, né? Então, não quero discutir isso agora, mas existem vidas que o seu espírito, né, vivenciou. Não você hoje, como Michael é um ego, né? Uma construção do meu corpo físico. Mas eu não sou esse corpo físico, eu estou aqui hoje nessa versão. Mas o meu lado espiritual ele é imortal, ele não morre, né? Ele vai continuar, a consciência continua. É como se o bipolar ele tivesse recebendo informações, né, de vidas anteriores. Ele acessa esse campo de vida passada, ele acessa memórias espirituais. Do nada ele está aqui falando com você, de repente aparece na mente dele uma lembrança real. Então ele confunde o que é quarta dimensão, pensamento, do que é a realidade de hoje nessa encarnação. Ele tem ataques, né, vários ataques na parte mental. Aí a gente vai chamar isso de alucinação, de loucura, né? Mas na verdade para ele é uma realidade. É real para ele, está acontecendo na quarta dimensão. A perseguição, o medo, né? Enfim. E aí na apometria, que é uma técnica que a gente usa na quantiônica, que é um trabalho de desobsessão espiritual, criado por um médico, inclusive, brasileiro, gaúcho, o Dr. Lacerda de Azevedo, que recebeu essa técnica de apometria, né? Então a gente faz isso e nas semanas, em tratamento, a pessoa fecha esse acesso. É como se a mente dele não acessasse mais essas informações passadas e a pessoa tem uma melhora absurda, né? Cura é complicado de falar, tem casos que existe realmente uma cura completa, mas tem casos que não tem cura completa, mas a melhora é muito substancial, assim, a pessoa melhora muito, dorme melhor, tem menos alucinação, melhora, enfim, muito pela questão espiritual. Então, é difícil de conversar com um médico sobre isso, que não tem um entendimento da alma, né? Ele vai achar que é tudo armação, que não existe, mas a realidade se prova ao contrário, né? Então, eu queria perguntar isso para vocês, assim, falar sobre esse tema já é um tanto complexo, né? Ser ouvido por outras pessoas falando sobre isso deve ser um pouco mais complexo, né? E trabalhar com as pessoas falando sobre esse tema, como é que foi essa construção e como é que vocês chegaram nesse lugar de transformar isso num serviço de vocês com as pessoas? Foi desafiador, movimentou muitas coisas internamente, teve esse fato de lidar com algumas pessoas acharem que é loucura. Como é que foi isso para vocês? Eu tô rindo porque ele sabe qual é que foi, né? Eu sei, mas agora todo mundo quer saber. Eu convivo todos os dias. Vamos ver se é real, né? O público quer saber. O público quer saber. Os bastidores. Foi bem complicado. Foi bem complicado. Quando eu comecei a minha jornada de encontro comigo mesma, ela se deu a partir de uma queda brusca na minha percepção da realidade. Eu era uma profissional extremamente bem-sucedida, tinha tudo que qualquer profissional da minha área ou de qualquer outra área podia querer. Inclusive, eu não me sentia no direito de estar infeliz, porque afinal de contas eu tinha tudo que todo mundo podia querer, mas eu estava infeliz. Então foi muito duro eu me dar conta de que tudo que eu aprendi sobre como ser feliz não me fazia feliz, porque daí eu perdi o manual, eu não sabia mais o que é que então ia me fazer feliz. E aí eu comecei a trabalhar com propósito. Então já começou ali, que eu era administradora, eu sempre trabalhei na área, nas empresas, como marketing, administração, uma coisa bem técnica, bem racional. E daí quando eu saí da empresa eu falei assim, eu vou continuar criando negócios, me segurei numa coisa mais estruturada, mas com alma. Então eu fui trabalhar propósito para criar negócio a partir da essência do autoconhecimento. Beleza. Já foi difícil nesse começo, porque as pessoas falavam assim, como assim? Você não vai olhar para o mercado? Se o mercado quer ou não esse tipo de negócio? Você não vai olhar para a demanda? Você não vai fazer pesquisa de mercado? Eu falei, não vou fazer. Porque isso é eu dizer para as pessoas que ela precisa se adaptar a uma demanda de mercado. E o que eu estou dizendo é que as pessoas podem ser elas mesmas.
Então já foi a primeira bandeira que eu levantei. Foi complicado? Foi. Até eu começar a ver as pessoas mais felizes. E esse sempre foi o meu propósito. Então o primeiro lugar foi encontrar o meu propósito. E já foi uma crise existencial. Aí tá, encontrei, o Frank me ajudou, tudo isso. E daí comecei a construir, né, me agarrei na estrutura física de sei fazer negócio, vou juntar essa coisa de ser feliz com fazer negócio. Beleza, criei os negócios com alma. Só que eu não sabia de camadas mais profundas de quem eu era. E a partir do momento que eu dei vazão para essa expressão da minha essência, eu fui ver que eu só tava tocando uma pontinha de quem eu era, assim, só aquela, marolinha de quem eu era. E tinha um tsunami lá embaixo, eu não sabia. Quando eu fui trabalhando isso, daí veio filha, aí veio pandemia, e aí eu vi que aquilo ali não era ainda quem eu era e que ainda tinha coisas dentro de mim. Eu deixei a minha intuição me guiar. E aí eu fui parar na frente de um médium que fazia apometria. E aí ele me resgatou, né? Legal. Me lembrou de quem eu era. Sim, e aí... conectou. Que massa. hoje eu trabalho também com apometria, porque foi o que me puxou de volta, né, pra mim. E aí eu me lembrei de quem eu era, e vários médiums falam isso. Eu sempre fui médium. Sim, tipo, eu sempre fui médium. Só que durante um bom tempo, eu cortei esses estímulos da minha vida porque eu era vista como bipolar. Ou que eu tinha... já nem me lembro mais. Um distúrbio na produção de serotonina, cai os níveis de lítio. Todas essas explicações científicas me deram sobre a minha variação de humor, que era assim chamado. E tudo isso foi me gerando traumas de tipo, eu não posso ser assim, eu preciso me controlar, eu preciso ser uma pessoa, eu não posso falar sobre tudo que eu estou vendo, não posso reagir a todos os estímulos que eu recebo. Isso gerou uma lacuna. Então quando eu me lembrei de quem eu era, eu tive muito medo. Falei, vai todo mundo descobrir que eu sou louca. Agora, vai todo mundo. Só que é aquilo que eu falei, era um tsunami. E eu já não tinha mais como rejeitar quem eu... Chegasse a ter muito zumbido no ouvido, Mari? Sempre. Eu lembrei que uma vez tu falou isso, zumbido no ouvido é o maior... Tá, deixa pra depois. Zumbido no ouvido é um sinal bem característico de mediunidade, de, os trabalhos ali. Vou abrir aqui que o Jonathan faz premonições. Ele contou pra mim que o Brasil não ia ser campeão. Que a Argentina ia ganhar. Que a Argentina ia ganhar, eu fiquei louco com ele, até se confirmar. Mas eu acho que é secador, né? Não é médium. Não. Pode ser. Ele recebe uns downloads de vez em quando. Não, mas todo mundo. Sim. Esse que é o ponto. Todo mundo. A diferença são aquelas pessoas que param pra escutar e aquelas que não. Expressam isso, dão vazão pra isso, né? Exato. E essa é a diferença. Lógico, tem pessoas que têm maior habilidade, como tem gente que desenha melhor, e tem gente que precisa desenvolver a técnica por mais tempo. Mas todo mundo consegue desenhar, né? E agora cada vez mais, né? Nesse âmbito evolutivo, nesse momento que a gente está da evolução, mais pessoas em mais profundidade têm acesso. Isso tá muito a galera, porque tem gente vendo vulto, tem gente que tá ouvindo coisas e falando, meu Deus, tem um fantasma perto de mim. Sim, sempre teve, entendeu? Só que você antes não ouvia. Sim. Então foi o lugar que eu cheguei de tipo, tá, e agora as pessoas vão me julgar? E agora vão me chamar de louca? E agora eu vou ser excluída? E agora a minha família, né? Então, a minha família foi o primeiro lugar que eu falei, vixe, minha mãe é agnóstica. Tá, começa aí. Então ela sempre falou que essas pessoas que trabalham com espiritualidade são charlatões. Então a primeira coisa que eu ouvi sobre mim era que eu era uma charlatana. Então isso veio de volta. Eu tive dores físicas e num desdobramento eu consegui fazer um tratamento meu de uma vida passada em que o meu irmão me matou porque eu era uma bruxa. E aí eu vi o meu irmão me matando, sabe? Então eu falava, nossa, meu irmão não pode saber disso. Mas isso foi quando meu irmão descobriu pelo YouTube que eu psicografava. Eu falei, meu Deus, ele descobriu agora. E eu não dormi 3 dias. Então foi bem difícil. Não, foi difícil. E aí, assim, depois disso,
Eu falei, mas eu não posso negar mais isso. Então eu preciso ter a coragem de assumir quem eu sou para eu poder fazer o que eu vim fazer. Porque se eu não precisasse de nada disso, se eu não precisasse manifestar minha mediunidade, se eu não precisasse trabalhar com espiritualidade, se eu não precisasse estudar sobre isso e trazer essa fala a público, eu não teria interesse nesse assunto. Né? Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, eu podia ter continuado lá no marketing e estava tudo certo. Mas não, essa é quem eu sou. Então fui construindo, aí ajuda da família, fui falando com o Frank e tal. Tipo, se der tudo errado, você fica aqui comigo, mesmo se eu for louca. Não, eu vou ficar, tá tudo bem, fica calma, né? Mas, né, pode ser que as pessoas realmente falam isso de você. E eu falo, não, tudo bem. E aí foi indo assim, aí depois lidar com os ataques espirituais, a culpa, e tudo isso fazem parte da construção também da terapeuta, né, vamos dizer assim, fazem parte da construção do serviço. Então, hoje, eu digo, como é lidar com o julgamento do outro? Hoje, tudo bem, mas isso foi construído. E eu acredito, por ter trabalhado com propósito por muito tempo, antes mesmo disso, que o julgamento, ele vai acontecer e essa construção precisa acontecer independente do que você for fazer. Seja uma atuação espiritual, seja vender paçoca na praia, sabe? Você vai precisar construir o seu lugar de fala e vai precisar dizer assim, cara, isso me faz feliz, dá licença? Me deixa ser feliz? E precisa construir essa força interior daquilo que você quer manifestar. Então, a minha experiência foi essa. Foi difícil, me julgaram, ainda me julga, e o meu mentor sempre me diz o seguinte: aonde está a sua fé? Você pode acreditar naquilo que as pessoas falam sobre você, ou você pode acreditar no impacto que você gera e naquilo que você acredita, naquilo que você manifesta. Então, para todas as situações, ele me diz assim: aonde está a sua fé? E a resposta precisa ser minha. Essa foi a construção que eu acabei fazendo para conseguir lidar um pouco com esse julgamento, né? Que construção. Legal. Bastante forte. Tem. E pra ti, Maicon, como é que foi esse processo, assim, de sair de um movimento, de uma carreira, de uma perspectiva X, né? Que eu conheço pouco da tua história, sim, né? Mas bastante. As pessoas não conhecem. Participei ativamente também, né? Mas como é que foi, assim, essa desconstrução para chegar nesse momento e se posicionar como alguém que trabalha com a espiritualidade? A minha maior dificuldade foi comigo mesmo, assim. Existia uma parte de mim que, por exemplo, eu formei em terapia quantiônica. Aí abriu um mundo absurdo, porque eu via já que no trabalho de coaching faltava algo que eu não dominava. Porque, poxa, eu fazia tudo com aquela pessoa e algo travava ainda. Eu pensava, poxa, deve ser algo espiritual. Estava já pesquisando sobre terapia energética, terapia quantiônica, né? Pesquisava sobre apometria, não entendia nada daquilo. Quando eu resolvi entrar numa turma do Darcio Cavallini, que é um cara que faz isso no Brasil, né? Aprendi muita coisa, assim, coisas que eu não tinha nem noção, né? Absurdamente informações novas. E quando eu me formei, eu tinha isso dentro de mim. Não, eu vou levar essa informação, essa ferramenta para o meu processo de coaching, mas eu vou ser ainda um coach, vou ser mentor de autoconhecimento. Eu não queria me posicionar como um terapeuta quantiônico. Eu achava, cara, as pessoas vão achar que eu sou um charlatão. Falar quantiônico, a palavra quantiônico é muito batido, sei lá. E eu tinha um preconceito, eu tinha um próprio preconceito, né, dessa palavra e não queria assumir. E de fato nada funcionava. Aí eu fui à falência total, assim, nossa, foi bem pesado assim financeiramente. Passei bastante dificuldade nessa transição, né, até a nossa empresa ali. Enfim, foram uns 2 anos assim, bem difíceis para mim financeiramente. E até eu resolvi então assumir de fato a minha identidade terapeuta espiritual, vamos dizer assim, né? E comecei a me posicionar como terapeuta quantiônica, terapia espiritual. E aí foi um desbloqueio total, assim. Começou a vir muita gente, muito cliente que já é educado nessa área, né? Já entende como funciona, já são frequentadores de casa espírita, umbanda, enfim, tem muita experiência já nessa área e buscava minha ajuda. E ali eu me encontrei. Para mim foi muito natural, assim, trabalhar com isso, falar sobre isso, estudar sobre isso. Parecia que eu já
já tinha uma experiência, mas não tem, né? Comecei muito recente, faz 2 anos mais ou menos, né? Então, quando eu assumi a minha identidade, como a Mari fala, né? As coisas começaram a dar certo. Mas eu nunca esperei de ninguém apoio de família, apoio de amigos. Eu sempre esperava o julgamento, na verdade, né, deles. Mas não houve, assim, não houve. E algumas pessoas se afastaram, normal, né? Acredito que é uma questão energética também, né? Que não faz mais sentido para elas. Aquilo que eu venho falar agora. Mas foi muito tranquilo, não foi muito pesado, assim. A dificuldade foi quando eu estava evitando isso, né? Quando eu ficava ainda em um conflito interno, tentando negociar internamente como eu ia fazer para não me reconhecer como um terapeuta contínuo, digamos assim. Mas quando eu assumi, as coisas foram dando mais certo. Legal isso que tu tá falando, né? Presenciando o processo da Mari e te ouvindo agora. Tem muita essa sensação, assim, né? De eu vou me abrir para isso e as pessoas vão me excluir, né? Então a gente vai nessa expectativa de uma possível exclusão e parece assim, quando é conectado com a espiritualidade, as pessoas acham estranho, mas elas sentem que está certo. Não, exato. A exclusão é tua. É nossa exclusão. É você que está se excluindo. O Michael falou tudo. Tipo assim, quem está excluindo o teu trabalho é você. Era eu que estava me excluindo, era o Michael que estava excluindo o quantiônico da vida dele. Porque as pessoas, na verdade, elas não estão preocupadas com o que você é. Tem cada um o seu problema para resolver, entendeu? É muito do nosso ego achar que as pessoas vão gastar tempo falando. Nossa, você viu o que a Mariana tá fazendo? Tipo assim, se ela falar, é porque algo ali chamou a atenção dela. Que é mais conexão do que preconceito. Exato, né? Exato. E também assim, a gente fala, pô, ninguém vai entender. Tá, peraí. Será que também isso não é uma super valorização do seu conhecimento? Porque como assim ninguém vai entender? Você acha que só você é o Senhor iluminado que recebeu essas informações e sabe a verdade do mundo e ninguém mais? Sabe que onde eu tava pegando teu gancho, eu tava pensando assim, às vezes eu acho que as pessoas chegam no meu consultório e dizem eu tenho baixa autoestima. Às vezes eu acho que é o contrário. Acho que as pessoas têm uma grande autoestima e não sabem. Como assim, ó, se jogam para baixo, mas na verdade assim, ó, eu tô super valorizando, ninguém vai me entender porque eu sou o centro do universo. Exato. Isso é uma grande autoestima, na minha verdade. Não é o contrário. Sim. Né? Você achar que tá todo mundo ali falando da tua vida, tipo, oi, por que você acha que você é tão importante assim, né? E na verdade não, as pessoas estão nem aí. Quem vai falar com você são as pessoas que se conectam com você. E quando você começa a compreender um pouco mais, na verdade não é nem entender, porque eu acho que assim, a gente não tem como entender a metafísica. Verdade. Não tem como entender, porque as palavras e a cognição são... vamos dizer assim, são aparatos materiais. Então não tem como um aparato material decifrar o campo metafísico, não dá. Eles são incompatíveis. Falta palavra, falta símbolo. Então não tem como você compreender. É uma questão de você dizer assim, deixar sentir. Você começa a perceber os efeitos físicos do soltar, do se incluir a tua essência, né? Se firmar naquilo que você acredita e automaticamente o campo também se organiza, porque a vida, gente, ela quer que você se dê bem, ela quer se fazer através de você, a energia da vida, da criação quer fluir através de você. O mundo não está aqui querendo te testar, o mundo está aqui querendo acontecer através de você. Então ela organiza. Você olha uma planta, ela não tá ali preocupada se, será que o passarinho tá gostando de mim? Será que... Ela só tá preocupada em, onde vai o sol? Quero ir pra lá porque aqui tem mais sol. E é isso, nós somos plantinhas, buscando a luz, né? Todo mundo tá fazendo isso e ninguém tá tão preocupado assim se você cresceu mais pra lá ou cresceu mais pra cá, né? Principalmente se estiver cuidando do próprio desenvolvimento. Isso é uma coisa bem legal também, né? Porque a maioria das coisas que são materiais a gente busca acumular, a gente busca trazer a mais. E nessa dinâmica espiritual eu vejo que é muito o contrário. É se esvaziar dessas coisas que são materiais para dar espaço para essa fluidez acontecer, né? Então é uma mecânica, eu vejo isso até na meditação. Sim.
Na meditação a gente não vai buscar uma resposta ou se encher de conteúdo. A gente vai abrir o campo para esse conteúdo passar através da gente e fazer algum tipo de sentido para algo que a gente precisa, né? Então talvez seja por isso também que é tão difícil se conectar com a espiritualidade, porque a gente é deseducado, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Então a gente passa por um processo de deseducação e depois a gente tem que desaprender isso e aprender a dinâmica de um jeito diferente, né? Como é que é deseducar uma pessoa quando ela chega para fazer um processo espiritual? É bem interessante a tua pergunta, Frank, porque ela é o mesmo centro, né? A resposta é o mesmo centro para os dependentes emocionais. Quando você tem aquele cliente, né, muito dependente emocional, aquele carente, né? Na verdade, essa pessoa, ela não entendeu ainda por algum motivo que o recurso já é interno, né? Por exemplo, quando a gente quer dinheiro, né? A gente quer dinheiro por quê? Você não quer dinheiro para ter dinheiro no banco. Você quer dinheiro para ter segurança, para ter variedade, né? Para ter opções na sua vida, enfim. Poder. O carro importado é a mesma coisa, né? Eu quero um carro importado para ter uma aceitação maior, né? Receber elogio, admiração. Então, quando a gente se coloca muito para esse mundo externo, né, da gente, a gente não consegue entender que a resposta é no mundo interno, né? É você trabalhar isso internamente, porque o dependente emocional, né, nas relações amorosas é bem claro, isso é bem nítido. Ele precisa do outro para que ele consiga ser feliz, para que ele consiga ser amado, né, se sentir amado, por exemplo. É a mesma coisa que um objeto. Ele vê a pessoa como objeto. Ah, se o Jonathan está comigo, então eu sou infeliz, né? Depende do Jonathan se eu sou feliz ou não, se ele briga comigo ou não. Então a pessoa não se desenvolve nesse mundo interno, que é a espiritualidade, né? Essa questão de desidentificação do mundo material. Isso, claro, é muito lindo falando, né? Filosoficamente falando, mas esse é o nosso grande desafio na Terra, né? A gente está aqui para isso mesmo, para aprender essas questões. Então, a gente pelo menos pego cliente de tudo que é tipo de consciência. Tenho clientes já bem avançados nesse nível, já clientes muito imaturos, muito inconscientes. Então é um trabalho bem de formiguinha, de explicar o que é isso, né? Para a pessoa começar a entender o que está por trás da dependência emocional, o que está por trás dos vícios, né? Dessas questões que ele não consegue largar. E quando ele mergulha no autoconhecimento, que é um trabalho espiritual, o mínimo que ele constrói já de base, que ele fala, não dá mais, né? Eu vou ter que olhar para essas questões internas e eu vou procurar um auto-amor, né? A cura, a razão do que me faz sofrer e me faz ser dependente de outra pessoa. E quando ele desenvolve isso internamente, já está aqui dentro, na verdade, a gente só está tirando para fora, né? As coisas começam a acontecer e começam a dar certo. Entretanto, quando a gente começa a falar assim, tá tudo aqui dentro, né? Tá tudo aqui dentro, a resposta tá aqui dentro. Tem gente que já leva esse ensinamento ao extremo também, né? Que vai para o nível da maluquice que tá lá, não, o que importa é muito espiritual, o que importa é eu me sentir bem. Aí você vai ver a vida da pessoa, tá totalmente ferrado, cara, né? Tá quebrado, tá depressivo, sei lá, porque ele levou esse ensinamento ao pé da letra, mas não do lado correto, ao outro extremo, né? Então, cara, Terra é um país, é um local físico, né? Tem necessidade física aqui dentro, tem... não tem como você viver só de luz e de mundo espiritual, não dá, porque você está na Terra, terceira dimensão, né? Entretanto, aqui ter uma luz nesse sentido, não ser independente, mas entender também que a vida está disposta para que a gente tenha uma boa experiência, né? Então a vida na Terra, né? Essa experiência na Terra, ela tem um porquê, para você experienciar as coisas, aprender com essas coisas e evoluir. Então o caminho da iluminação, né? Que a gente já viu Jesus, sei lá, Buda, né? Várias pessoas, não é para todo mundo, né? Tipo assim, não é para todo mundo que está aqui hoje vivendo. A gente tem níveis de evolução, né? Vidas, né? Que você vai tendo evoluções. Então, se eu, Michael, hoje, né? No ego que eu tenho hoje, nessa limitação que eu tenho hoje, resolver ser Jesus, vai dar errado. Muito errado. Porque eu não trilhei o caminho para chegar nesse nível, né? Claro, a minha direção é essa, né? Eu quero ser uma boa pessoa. Mas eu entendo que até eu, né? Até eu, quando falo ser humano, né? Que busca isso, né?
tem limitações. Não dá para ser totalmente iluminado e viver só de recurso interno de uma hora para outra, né? Existe um caminho e isso eu acho que é uma sabedoria de um bom terapeuta. Um terapeuta que sai dessa ilusão de abraçar a árvore, entendeu? De ser um buscador espiritual desconectado da realidade, né? Então acho que isso tem que tomar cuidado com isso. Eu acho interessante essa pergunta, porque você diz assim, como é que você deseduca, né, a pessoa? Eu acho que primeiro a gente precisa entender a que nós fomos educados. E, via de regra, nós fomos educados a ter medo. E é isso que nos ensinam desde pequenininho. Que o mundo, a Terra, é um lugar perigoso. Sombrio, difícil, cheio de desafios. E a única pessoa que pôde se iluminar foi alguém que morreu na cruz. Sim. Depois de ser açoitado em público, né? Então, e você só consegue chegar a ele se você fizer todo tipo de sacrifício dentro da igreja. Então, assim, não é fazer uma crítica ao cristianismo, não é fazer uma crítica, não é nada disso. É a gente olhar o tipo de educação que a gente recebe. Nós aprendemos a ter medo da vida. E até eu quero trazer, assim, um conhecimento um pouco controverso, né? Que talvez desafie muitas crenças, mas muitas pessoas olham para a Terra como um lugar abençoado, né? Maravilhoso e tal, e na verdade não é. A Terra é o submundo do celestial. Que a Terra, ela é feita de sombras. Então, como eu expliquei antes a respeito da luz, o que faz a gente perceber a nossa existência são as sombras. E as sombras nos prendem na ilusão de que elas são reais. Vocês sabem, todo mundo sabe que a sombra não tem existência própria. À medida que você tira o copo daqui, acabou a sombra. À medida que você tira aquilo que gera essa realidade, tá? Então, eu vou pedir licença para entrar um pouquinho em filosofia. Vai lá, vai ver. Essa projeção da realidade material, ela é mental. Hermes Trismegisto já falou isso muito antes de Cristo chegar, que a realidade é mental. Aquilo que você acredita é aquilo que você vivencia. O mentalismo, né? É o mentalismo, né? E é o que gera as vibrações. Que Tesla sempre falou, se você pensar em termos de vibrações, você vai compreender o universo. Então, quando você é educado a ter medo, tudo o que vem a você são situações que te geram medo. Ao evitar, aí tem 3 principais sentimentos que a gente tenta evitar, que geram dor, que é o medo, a culpa e a vergonha. Você se mantém preso no mundo das sombras. Via de regra, as filosofias religiosas nos dizem que nós precisamos encarnar para ou pagar os nossos pecados, ou limpar os nossos karmas, ou superar os nossos defeitos. Partem do princípio que a gente já é equivocado. E é isso que a gente vem vivenciar aqui. E daí eles dizem assim, ó, fica vivenciando o seu medo, sua culpa e sua vergonha. Quem sabe um dia você aprende alguma coisa a respeito disso. Só que é uma mentalidade bastante traiçoeira, porque você vai estar sempre procurando mais medo, mais culpa e mais vergonha. Assim é com o materialismo. Que a partir do momento que você quer agregar matéria à tua existência, você está fazendo isso porque você entende que aquilo que você é não é suficiente. Parte do princípio de que para você ser aceito, para você ser amado, para você existir na matéria, você precisa trazer para si toda essa sombra. E então a sua existência será garantida. Mas já tem muitas pesquisas que dizem que os maiores bilionários do mundo ainda acham que um dia podem ficar sem dinheiro. Então isso não é uma questão do quanto você tem, é uma questão daquilo que você acredita. Por isso que o universo é mental. Então você, eu, ou o Michael, ou você, a gente não tem o poder de deseducar ninguém. Isso é uma decisão. Quando Cristo esteve no deserto, ele não subjugou o demônio, matando o demônio, brigando contra ele, derrubando o demônio. Ele superou o demônio. Ele disse, eu não tenho medo de você. E qual que é o oposto da sombra, né? Do medo, da vergonha, da culpa?
É o amor. Então, a partir do momento que você consegue olhar para a vida como uma fonte de amor, você consegue magnetizar para a tua existência tudo aquilo que você precisa para ser quem você veio para ser. Nada mais e nada menos do que isso. Então, a ideia de que você precisa de alguma coisa além do que você é, ela é pautada no medo, na vergonha e na culpa, seja dessa encarnação, seja das encarnações passadas. A superação disso, que é o caminho da iluminação que Buda fez e que Cristo fez, é superar, é se desidentificar dessas sombras. Dizer, eu recebo com amor aquilo que me desafia. Eu não tenho medo da dor, eu não tenho medo da vergonha, eu não tenho medo da culpa. Eu me perdoo. O perdão é o extremo da manifestação do amor. E o perdão acontece seu pra você. Você se perdoa de ter sentido dor, vergonha. Você se perdoa e elimina a culpa. Então a deseducação é uma decisão da pessoa. O que a gente faz enquanto terapeuta é talvez trazer pra frente da pessoa assim, olha isso aqui que tá acontecendo com você, que talvez você não tenha visto, sempre teve ali na sua realidade, você não tá enxergando que isso aqui é uma sombra. E a pessoa fala, ah, tá. E aí ela decidiu o que fazer com aquilo. Porque o livre-arbítrio precisa ser sempre respeitado. E na prática esse processo, assim, a gente fala de medo, né? Como nessa camada a gente pudesse eliminar completamente o medo, né? Uhum. E eu acredito muito que não é possível eliminar completamente o medo nessa camada que a gente se encontra, né? Eu vejo muito isso presente nas situações que se apresentam, né? Então, assim, às vezes a gente busca eliminar completamente o medo e, na verdade, a gente não está trabalhando esse medo que a gente tem de continuar convivendo com ele, né? Conviver, entender o que está se apresentando, resolver uma coisa por vez, né? Porque se iluminar em uma nessa existência é algo assim que é um pouco distante, né? Mas as situações de medo, elas podem ter graduações diferentes para cada pessoa e na verdade é aquilo que ela precisa olhar naquele momento, né? Eu falei mais nesse sentido do terapeuta atuando nesse medo específico que aparece, né? Uhum. Que às vezes pro terapeuta talvez seja uma coisa que foi transcendida, mas para a pessoa que está ali é um negócio existencial, né? Sim, sim. Eu acho que a gente vai até um ponto, né? A gente não pode tomar decisão pelo cliente, assim. Lógico que tem, assim, quando você vai trabalhar com a energia, existem laços energéticos que alteram a percepção da realidade daquela pessoa, né? Então, assim, às vezes você tá com um chip, às vezes você tá com um obsessor, às vezes você tá com uma teia de dissuasão que está trazendo para você uma realidade... Essa baixa vibração, né? Que conecta com esse teu medo. Então você fica naquele estado de reatividade e não consegue agir ali porque se sente preso nesse laço energético. Então a função do terapeuta nesse lugar é afrouxar o laço. E a partir do momento que afrouxou o laço e que a pessoa escolhe não estar mais reativo àquela situação, ela pode desfazer aquela portinha do medo que conectou o laço. Porque toda a vibração densa, obsessores, chips, teias de dissuasão, miasmas, formas de pensamentos, tudo isso que prejudica a performance espiritual de alguém, ela tem que ter uma ressonância no campo energético daquela pessoa. Então, para existir um obsessor conectado ao seu corpo, você precisa ter uma afinidade com esse obsessor. Então você vai trabalhar, vai afrouxar o laço do obsessor, vai. Você pode romper o laço do obsessor se ele não for kármico. Encapsular, mandar para um... Corte de ligação, né? Caminha, né? Encaminhou, mandou para a colônia e tal. Só que se você não fecha a porta, ou seja, não ressignifica aquele medo, não enfrenta essa percepção da realidade que você tem, que te conectou àquilo, ele vai voltar. Ou ele ou algum outro. No final das contas, a manifestação é um comportamento que acontece repetidamente, é isso? É como um mecanismo do trauma. Que tem um comportamento que é identificado, que vem como a demanda que a pessoa veio trabalhar, né? O comportamento, ele é a consequência.
Nós, enquanto terapeutas energéticos, vamos trabalhar na causa. Então, a manifestação do transtorno bipolar é consequência, a manifestação da depressão é consequência, a manifestação do câncer é consequência de uma vibração que começa lá no seu corpo, pelo menos no seu corpo mental, que é mais sutil, e vem se densificando até seu corpo físico. Então, nós vamos trabalhar na origem que a gente conseguir mapear, até onde a gente conseguir mapear. Então, sim, a pessoa chega por um comportamento. Agora, a ressignificação, a redecisão sobre a perspectiva que ela tem da vida vai precisar ser num nível existencial, no nível da o que eu vejo. Então, a gente já sabe pela medicina germânica, o câncer do fígado tem a ver com raiva, vesícula tem a ver com raiva, sei lá, o câncer de mama tem a ver com bloqueio com energia feminina. Todas essas manifestações a gente já vê na medicina germânica causas energéticas. Então, tudo bem, vamos tratar o câncer de mama? Vamos. Vai resolver? Vai. Agora, se a pessoa não ressignifica aquele rompimento com a energia feminina, muito provavelmente ou o câncer vai voltar, ou ela vai ter outro tipo de manifestação, talvez mais emocional, talvez psicológica, porque a fonte não foi trabalhada, não foi ressignificada. É tudo uma questão de perspectiva. Pensa sempre que o universo é mental. Então aquilo que vai se manifestar em você é a tua mente se manifestando. Não quer dizer que por saber disso a gente não vai ter mais medo, como você disse. Não estou livre dos medos só porque eu sei que o universo é mental. Mas é diferente quando a coisa se manifesta em alguém que fala, não, o universo é mental, eu falo assim, nossa, como é que eu manifestei isso aqui? Será que eu consigo ressignificar? Será que eu consigo vibrar diferente? Esse é o trabalho do terapeuta energético, né? Pelo menos eu vejo assim. Total. Na quantiônica existe um ensinamento que fala, né, que vem da medicina germânica, que por trás de toda doença há um conflito, né? Nessa encarnação ou até em encarnações passadas. Então, por exemplo, a pessoa me procura, ela vou dar um exemplo que aconteceu, algo real, né? Uma mulher lá do Rio Grande do Sul me procurou que ela tinha uma dor abdominal constante já de alguns anos, 6 anos mais ou menos, que ela tinha uma dor abdominal e nenhum médico achava a causa, não tinha algo físico em si que justificasse tal dor. Eu coloco a mulher na mesa quantiônica, abro o campo dela e percebo que a origem por trás da dor que ela sentia era de 6 anos atrás, né? Aí eu fiquei na área profissional. Eu perguntei para a mulher, né, o que aconteceu há 6 anos atrás na sua área profissional? Você tem alguma coisa para me contar? Ela ficou pensando. Ela falou, nossa, Michael, há 6 anos atrás eu era professor numa escola e eu fui acusada injustamente de ter agredido uma criança. E, né, todo um processo judicial, os pais se indignaram e de fato ela era inocente no caso, né? E ela, ou seja, houve um conflito emocional pesado no campo dela. Esse conflito não foi resolvido internamente, né? Algo que você não consegue resolver sozinho. Isso alterou a frequência vibratória, como a Mari comenta. E essa alteração da energia dentro do campo dela, do campo energético dela, com o tempo, com o passar dos anos, somatiza no corpo físico como uma dor, como uma doença, né? Que é para chamar a sua atenção para você resolver isso no campo espiritual, né? Então, na mesa, a gente vai lá, a gente volta no tempo, digamos assim, né? A gente consegue colocar a origem do conflito na mesa e harmonizar. Harmoniza aquilo. Você melhora a frequência da pessoa. E na hora, instantaneamente, resolveu, né? E depois ela não precisou mais nada, só uma consulta, a dor sumiu. Então, é por aí. É bem interessante, né? Você entender que o campo espiritual é o início de tudo, na verdade, né? Tudo acontece primeiramente no campo energético. Depois somatiza no corpo físico como uma doença. E Michael, nas suas lives que tu abre lá, eu já vi, as pessoas falam de problemas, tu abre a mesa lá e às vezes tu chegou a falar de uma mulher que tinha um câncer e era tumor e era benigno. De que maneira tu vê isso? É uma curiosidade minha. De que maneira tu sente isso? Enfim. Bom, eu não sou um médium ostensivo, né? Eu não tenho essa capacidade absurda de olhar para alguém e vir tudo, né? Não tenho isso. Então eu uso a mesa quantiônica, eu acesso o campo pelo pêndulo, pela radiestesia, né?
que é uma técnica milenar de leitura de energias sutis. E eu faço a pergunta, uma vez colocada a pessoa na mesa, o campo dela é aberto, como a constelação também, né? Você abre o campo da constelação e o pêndulo vai atrás da pesquisa da origem das questões. Então, perguntei se era maligno, falou que não, se era benigno, falou que sim. E aí, cara, você pode confiar que é absurdo. A resposta, o nível de erro é muito baixo. Acontece se você não está conectado, né? Se você não está em alfa, se você está, sei lá, ansioso, preocupado, se você não está conseguindo abrir o campo, você está cega, né? Mas concentrado em alfa, calmo, né? A resposta é bem real. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Trabalhando com isso e vivendo isso no dia a dia, como vocês percebem a mudança de viver um processo de desenvolvimento pessoal de vocês a partir desse conhecimento? Porque quando a gente trabalha autoconhecimento, geralmente a gente aplica coisas que a gente teve experiência, vivência e sentiu isso na pele, enfim. Como vocês constroem hoje o processo de desenvolvimento pessoal de vocês pautado nesse conhecimento da espiritualidade? Como vocês vivem isso no dia a dia? Bom, mais perguntas paralisam. Então, até é interessante essa pergunta porque eu sempre fui uma pessoa muito mundo externo, assim, muito pra fora, né? E desde que comecei a trabalhar com anti-ornic eu travei total, assim. Hoje eu faço as lives, você viu lá, terça e quinta noite, às 9 horas, mas eu estava totalmente parado em silêncio. Rede social silenciosa. Não tinha mais postagem, não tinha mais conteúdo. Eu perdi completamente o interesse em fazer conteúdo. Em falar coisas que não eram mais... Sei lá, não conseguia mais criar mais nada, assim. Fechei. Tô sozinho em casa, não saio mais, quase não tenho mais amigos. É bem estranho, assim. Antes a gente tinha uma empresa, né, juntos, bastante gente, Hoje é só família, meu quarto de trabalho. E essa semana que eu comecei de novo conseguir me manifestar com conteúdos novos, assim, com stories. Então foi um período de 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano, que eu fiquei muito quieto, muito fechado, assim, não conseguindo me manifestar. Meu processo é diário, eu estudo muito, né? Essa questão muito assim, direto estudando, fazendo as coisas que eu aplico, me fazendo autopometria, auto-harmonização, usando outras ferramentas, né, que não trouxe aqui hoje, mas os imãs. E a mente muda muito assim, né? Hoje a gente consegue observar e ter muito mais medo, muito menos ansiedade, preocupações, porque você está mais conectado, sei lá, com uma fluidez maior, né, da vida. Hoje, tudo, pelo menos o que acontece, eu percebo lá do que aquilo quer me ensinar, sabe? Tipo, o que isso está tentando me ensinar, né? Por que isso aconteceu? Eu consigo entender mais ou menos. É muito claro assim, sabe? E eu consigo perceber também que 90% das coisas, ou até mais, acontece sendo eu o autor daquilo, né? Às vezes a gente percebe, cara, isso aqui aconteceu porque em certo momento eu não fiz aquilo que deveria fazer. É uma coisa muito aleatória, mas eu sei que eu fui o que era daquilo lá, né? É muito claro assim. Então a vida fica mais leve, fica mais fácil. E claro, a gente tem ciclos, né? Tipo, de repente eu tava tocando pau, trabalhando pra caramba, de repente, cara, eu me perdi assim, do nada, baixou uma, sei lá, questionamentos internos, sabe, dúvidas, parece que eu esqueci tudo que eu estava fazendo, do nada vem uma parada assim, que faz você parar, depois volta, normal, como se nada tivesse acontecido. Então eu vivo altos e baixos assim, tipo, quando você está muito imerso nisso, faz você pensar muito, né, refletir muito, né, então cria algumas crises. Crise é tempo de reflexão, é parar para ver o que está de errado.
depois você retoma. Todo mundo tem isso, na verdade, né? Só que pessoas que não estão conscientes têm isso mais passado. Ou não olham para aquilo, né? Ignoram aquilo, né? Não querem olhar para aquilo e vão se abastecer de outras coisas que tiram ela desse momento de se refletir, de se questionar, né? Mas tá tranquilo, assim, não tá algo tão desesperador que tem pessoas que é algo desesperador, assim, né? Consigo dar conta de tudo, mas hoje eu me vejo muito solitário nisso. Não tenho muitos amigos que falam sobre isso também, não tenho muitos contatos. Pô, liga lá em casa. Vamos Tomar um café. É um mundo muito... A espiritualidade é algo muito pessoal, né? Tipo, não existe um manual, não existe... Claro, existe informações, existe coisas já que são entendidas, mas para cada pessoa ela se manifesta de uma forma diferente. E hoje eu percebo também que a espiritualidade é algo muito mais ação, né? Muito mais prática, sabe? As pessoas falam, mãe, como é que eu faço para trabalhar minha espiritualidade? Cara, não tem muito a ver com ler coisas, sabe? Tipo, não tem muito a ver com entender coisas. Tem muito mais a ver com praticar coisas, né? Você orar, você rezar, você meditar, você fazer o bem. Tem gente que acha que a espiritualidade é só algo muito específico, né? Mas, cara, se você ajudar no mendigo na rua, já é algo espiritual, né? Se for lavar a louça, arrumar a tua casa, é algo espiritual. Você ser honesto é algo espiritual. Você tratar bem as pessoas é algo espiritual. Então, praticar a espiritualidade é algo que está muito na nossa mão e a gente acaba não fazendo às vezes. As pessoas acham que é só vestir branco e, sabe, ir para um centro espírita. Claro, é isso também, né? Mas Ashram na Índia. Mas isso é muito estereótipo, sabe? Tipo, isso na prática não se sustenta, né? A vida básica, bem vivida, né? Com esse olhar, ela é mais eficiente. Eu acho que assim, se você está me pedindo um caminho para trabalhar a sua espiritualidade, eu diria, não há erro na meditação. Não há erro na muito meditação. Legal. E a meditação pode ser feita em qualquer lugar, né? Qualquer pessoa pode fazer, é uma questão de determinar e fazer. E o que o Mike falou é muito importante, não existe um caminho espiritual, existe o seu caminho espiritual. Então, se você está meditando, você vai sentir aquilo que faz o teu coração vibrar. Aquilo que você fala assim, nossa, isso me deixa mais feliz, me dá um quentinho no coração. E ali vai ter coisas para você aprender. Então, o que o Michael disse é maravilhoso. Tudo que você faz é espiritual. Não tem uma coisa assim, não estou trabalhando minha espiritualidade. Não, você está trabalhando, é a tua alma que está usando o seu corpo, então é espiritual. Então, os seus erros são espirituais, os seus acertos são espirituais, sua caridade é espiritual, seu egoísmo é espiritual, tudo é espiritual. E ao meditar, você consegue sentir a vibração disso dentro do teu ser, de todos os seus corpos, né? Então, como é que você faz para trabalhar sua espiritualidade? Cara, silêncio. Silêncio. E tem gente que medita correndo, tem gente que medita sentado, tem gente que medita escrevendo, tem todo tipo de meditação. Encontra a sua meditação e faça. Todos os grandes líderes têm em comum isso: silêncio e oração. Agora, no meu processo individual, eu fui encontrando alguns caminhos. Então, a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Eu tenho essa abertura mediúnica, eu tenho contato com o meu mentor. Então, eu vejo, ouço, e muitas pessoas dizem pra mim assim, pra você é mais fácil, seu mentor fala o que fazer. Eu falo assim, como assim mais fácil? Daí se ele fala, eu não posso nem dizer que eu não tô sabendo, né? Pra você é mais fácil, você não ouviu nada, então você não pode dizer que não foi você que fez. Então, assim, existem as religiões, e todas as religiões vão ensinar coisas muito importantes para o desenvolvimento da espiritualidade. Existem as práticas do dia a dia, existem as terapias. Como é que você escolhe aquilo que faz seu coração vibrar? Eu tenho uma máxima: tua alma sabe. Então, se a alma deu um xiringudinho assim, deu uma brilhadinha, cara, vai ver o que tem ali pra você. Experimenta. Que ainda nós estamos na matéria e a nossa vivência e nosso aprendizado vai ser
através da matéria, né? Então, e a minha relação com o meu mentor foi uma relação também construída. Eu falei, será que você existe mesmo? Me prova que você existe, que eu não tô maluca várias vezes. E eu demorei alguns anos para aceitá-lo como meu mestre, porque eu falei, não, peraí, não é qualquer fantasma que vai aparecer aqui que eu vou falar que é meu mestre. Agora que eu quero vivenciar as experiências junto com você, é pra você me dizer assim, não. Pra eu dizer, tá, beleza, eu tô confiando em você agora e vou te aceitar como meu mestre. Mestres são importantes. Eles podem facilitar para você caminhos que talvez você ainda não alcance, não tenha uma referência, né? Esteja ali repetindo um erro, como aquela roda que eu falei para vocês, porque você não tem outro modelo. E aí um mestre espiritual pode te ajudar nisso. Mas não entrega nunca teu caminho nas mãos de outro ser. Seja o teu mentor espiritual, seja um mestre, seja uma religião, seja um padre, nunca entregue. Porque ainda assim, o bem mais precioso que você tem no desenvolvimento da sua espiritualidade é o livre-arbítrio. Exato. Você precisa escolher Assumir, o que faz sentido, né? Pra você. Assumir a própria evolução, né? Porque se você terceiriza isso, você não aprendeu de fato, né? O resultado, né? A gente cresce, amadurece quando a gente se relaciona com os resultados das próprias escolhas, né? O filho é muito assim, né? Quando você deixa ele se relacionar com as consequências das próprias escolhas, ele cresce, ele fortalece. Então imagina se você está no caminho espiritual hoje na Terra, né? E é uma vivência, é uma vida que você tem aqui hoje, mas você vai ter várias ainda, já teve algumas. E você terceiriza os teus aprendizados, você de fato não aprendeu nada. Então você vai repetir aquilo, você vai voltar, né? Então faz muito sentido isso, você assumir a consequência, né? Assumir a liderança, vamos dizer assim, da tua vida, né? Da tua existência. Minhas alunas dizem assim, me dá um passo a passo. Elas sempre falam assim, dá um passo a passo. Isso não é livre-arbítrio, isso é terceirizar. Exatamente. Elas sempre falam assim, dá um passo a passo, porque esse negócio tá muito filosófico, eu não tô conseguindo trazer pra prática. Então a gente recebeu um passo a passo. A meditação é, tipo assim, é básico. Você quer desenvolver a sua espiritualidade, você vai precisar ficar em silêncio. Então, em estando meditando, disciplina. Isso o Chico já recebeu de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. O que é isso? É você estudar. Você está comprometido com aquilo. Você colocar a espiritualidade como um compromisso teu. E aí você estuda, você ora, você medita. Então seja disciplinado e comprometido com o seu desenvolvimento espiritual. Não deixa a espiritualidade para a hora que sobrar tempo. Porque a matéria vai te consumir, não vai sobrar tempo. Tempo não sobra, tempo a gente decide o que a gente faz com ele. O segundo, orar e vigiar. Que orar, separando orar e vigiar, orar é o quê? Você colocar intenções positivas, você colocar a tua vibração num nível mais elevado, você pedir por coisas que alimentam a tua alma. Isso é a hora que você coloca a intenção. O vigiar é agir de acordo com essa oração. Então, se você pede proteção, seja protetor consigo mesmo, com os outros. Se você pede por cura, trabalhe a cura em você, nos outros. Se você quer bondade, caridade, amor, compaixão, seja você amoroso, caridoso, compassivo. Né? Esse é o vigiar. Trazer para a ação aquilo que você pede em oração. E por último, mas não menos importante, a comunhão com Deus. E aí coloca o nome que você quiser, tá bom? Ali, Deus, universo, Maomé, o que você quiser. Como essa grande inteligência, o grande mistério. Ele não tá lá, em algum lugar do céu, sentado num trono. Ele não está na igreja. Ele não está dentro dos templos, como o Michael falou. Ele está em você. Com você. Então, não tem uma hora para você falar com Deus. Você está sendo Deus. Então, a comunhão é isso. É você compreender que o tempo você pode falar, cara, você viu isso aqui? Tipo, tá certo? Você concorda? Você não concorda? O que você acha? Como é que você se sente? Porque eu não tô achando bom, não. Ah, não, você tá vendo isso aqui que tá acontecendo comigo? Então, se relaciona com essa entidade, com essa inteligência, como seu melhor amigo. E aí você vai começar a se fundir com esse grande espírito. Aí você vai começar a vivenciar a vibração da tua alma. Essa é a comunhão com Deus. Eu acho que essa que a Mari falou, né, a comunhão com Deus,
na minha visão, é as coisas mais poderosas quando você entende sobre espiritualidade, né? Porque até Deepak Chopra escreveu um livro sobre isso, né? Que são as 7 leis espirituais de sucesso. E a lei número 1 é essa, que é o do campo infinito, né? De todas as possibilidades, do campo do potencial puro, ele fala, né? Campo do potencial puro. O que é isso? É Deus, né? Tipo, é a egrégora maior, né? É o Criador, enfim. Cada um dá um nome, mas quando você se abre para esse campo, se conecta com esse campo, através de uma oração, através da meditação, através, enfim, de uma vida reta, né? De comunhão com esse campo, você começa a ter uma vida mais fluida, né? Assim, o universo ele vai vivendo com você, assim, ele vai te harmonizando, você vai vendo sinais de tudo que é lugar, você está conectado com isso. Isso é muito legal. E é o que a lei da atração fala, né? A lei da atração nada mais é do que isso, acessar esse campo e viver em relação a isso. Então, o grande problema das pessoas, né, que você comenta no começo do podcast, depressão, ansiedade, enfim, várias doenças, problemas financeiros, são pessoas que estão contra esse campo, né, contra essa fluidez, estão resistindo a algo. A vida era para ir para lá e a pessoa está forçando algo para ir para o outro lado, né? Então não vai funcionar, a pessoa não está conseguindo fazer a vida ir junto a ela, né? Algo a favor, né? Algo pesado, algo que traz para essa pessoa, não sei, um esforço extra, algo que não é bacana, né? Então, Deus, sim, é muito importante, a religião é um acesso, né? A evangélica, a católica, enfim, são acessos, né? Como o centro espírita, o bandista, a mesma coisa, a meditação é a mesma coisa. Então, eu confesso que no passado, eu já falei, eu era ateu, eu era contra isso. Hoje eu entendo a importância disso. E ainda como tem pessoas como nós, né, tipo na área da espiritualidade, como terapia, como profissionais, que ainda são contra, assim. São contra Deus, são contra Jesus, sei lá. São contra essa questão religiosa, né. Então, a gente, eu vejo, né, que não é contra, né, Deus ou Jesus ou a religião. Porque cada pessoa está acessando em relação à consciência dela, né. Não tem compreensão maior. Então, cara, ela está acessando o que ela consegue dar conta. É uma religião, é uma igreja, né? Ou meditar, né? Mas o mais importante é estar conectado, né? Não é excluir isso da vida, mas entender que há um campo maior que é Deus, que é o universo, enfim, que é o Criador, e você consegue estar junto a Ele, né? Conectado a Ele. Isso faz a vida mudar completamente. Eu li uma teoria, vamos chamar assim, ou uma proposta de que a grande dor humana é a dor da separação. Eu também acredito nisso. E ele levava a separação do homem de Deus. E aí fazia uma leitura do conto, né, de Adão e Eva, como justamente chamei de conto, alguém pode ficar bravo. A história de Adão e Eva como uma metáfora da separação. Da separação, né? O que é o Éden? É você vivenciar essa comunhão com Deus. Então você entender que o campo das infinitas possibilidades tudo te provê. E se você está em comunhão, a tua vontade será a vontade divina. Então se você está dizendo assim, se você acredita, você fala Deus, tá, Deus, universo, ele é onisciente, é onipresente, tudo que se manifesta para você é Deus. Não tem essa coisa, não é de Deus, é contrário a Deus, é anti-Deus, não existe. É Deus. Então o teu ciúme é Deus, a tua doença é Deus, o cara que te assaltou é Deus, é tudo Deus, né? Então se você, o Éden de Adão e Eva é justamente essa comunhão. Estavam dois seres, a energia masculina e a energia feminina, experimentando a comunhão com Deus. E vem a tentação, que é justamente o lado tentador, o extremo da sombra de Deus, dizer, ei, você está sendo submisso, você podia ter sua vontade própria, separada da de Deus. E daí o homem escolhe morder a maçã e sair do paraíso. E aí a gente criaram toda uma história de que a gente está sendo castigado desde então, né? Coitados de nós que fomos castigados desde então. Mas a serpente também era Deus, experimentando a si mesmo no seu extremo sombrio. Então
A grande dor humana, segundo essa teoria, é a dor da separação de Deus e achar que nós somos senhores do nosso destino. Nós podemos ser senhores do nosso destino, não contrariando a inteligência divina, mas se unificando a ela. Então, o meu caminho espiritual é sempre na busca dessa unidade. Eu até perguntei pro Frank outro dia, eu falei assim, você consegue ver o amor em todas as pessoas? Ele falou, não, ainda não. Em todas também não. Todas! Tem que dar uma evoluída. Então, é isso assim, sabe? Você consegue ver Deus em todas as coisas? Que eu acho que no momento que a gente conseguir receber da vida tudo que vem com o amor que a gente recebe, Deus na nossa casa, e reconhecer Deus em todas as coisas, a alegria brota. Que você vai dizer, pô, seu sapequinho, você está me desafiando agora, entende? Então, eu vejo essa questão da comunhão com Deus como o fundamento da cura. Muito. Eu e o Pai somos um. Essa é a consciência crística. Essa é a consciência crística. Não tem como tirarem de nós a consciência crística, porque ela é a compreensão de que pai e mãe coexistem na unicidade de Deus, que a luz e a sombra, o feminino e o masculino. A dialética da dualidade, ela está presente só na camada da prova e da expiação, e para baixo, né? Mais vibrações mais densas. A compreensão de que isso tudo é Deus, e você, obviamente, é Deus, já que todas as plantas são Deus, você também, é a consciência crística. Aí eu pergunto adoro fazer essa pergunta para as pessoas: a quem Cristo salvou? Quem foi que Cristo salvou? Salvou a humanidade. Salvou? Não. Ele salvou Ele mesmo. E por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele disse assim, vinde ao Pai através de mim. Veja o que eu estou fazendo. Vocês podem me crucificar e eu ainda te amo, porque eu reconheço Deus em você. É maravilhoso isso. Independente de qual é a religião, Cristo não é do cristianismo. Ele é um sábio, iluminado. Então, independente de qual é a religião, se você encontra a consciência crística nisso, eu e o Pai somos um, não tem nenhum. Eu e o Pai, né? Eu sou um. Que legal, que papo, hein? Hoje a gente foi em camadas profundas, né? É um papo que a espiritualidade, ela rende isso, né? E eu acho bacana a gente trazer esse contexto mais vezes pra gente falar, porque quando a gente entra nessa profundidade também tem toda uma gama de sentimentos que isso gera, né? Essa é a ânsia sagrada de todo mundo, a busca por significado, existência. É isso aí. Né? Então, eu queria agradecer vocês pela participação, né, no podcast, ter aceito o nosso convite, ter introduzido o tema espiritualidade em questões que a gente considera, vinha levando aqui até a parte mental, né? Então, a gente abre uma nova camada e que bom que a gente abre essa camada, porque abre espaço para esse assunto ele estar mais presente na nossa vida no dia a dia, né? Então eu queria agradecer a Mari, Maicon, por ter aceito o convite, convidar vocês a deixarem seus contatos, rede social, para as pessoas acessarem vocês, e obrigado. Obrigado pela participação. Gratidão, foi terapêutico. Eu agradeço o espaço, né, e principalmente vindo de uma frente que fala sobre quem cuida da mente, cuida da vida, né? E trazer para dentro, pra mente, a questão espiritual. A gente quebra muitas barreiras que muitas vezes são muito difíceis para nós, espiritualistas, adentrarmos. Então, obrigada por essa oportunidade, pela escuta. E, bom, se quiser seguir, é @mari.anandae no Instagram. E me chama lá. Gostou da energia? Me chama. Não importa o que a gente vai fazer, a gente vai descobrir juntos. E aí, Michael? Então é isso, Frank. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jonathan, né? Então, muito bacana o papo, né? Passou muito rápido. E espiritualidade é um assunto que
vai crescer muito ainda, né? Nessa abordagem mais terapêutica da coisa falando, né? E gostei bastante. Achei que foi bem produtivo nossas abordagens. Falamos de coisas práticas, né? Não ficamos fazendo fantasia aqui. E deixo também o convite aqui para quem quer me seguir na rede social, Maicon Knoblow. Coloca lá no Instagram, Maicon Terapeuta, Maicon Knoblow, você vai achar. E faço um convite também que eu faço lives todas terças e quintas, às 9 horas da noite, no meu Instagram. Lives de avaliação gratuita na mesa quantiônica. Então, se você tem interesse em entender mais sobre a qualidade do seu campo espiritual, apareça lá, né? Apareça lá, vai ser um prazer te chamar no ao vivo, conversar com você no ao vivo e pesquisar o seu campo. É isso aí. É isso aí, valeu pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, obrigada.